A morta do protagonista se formou na universidade decente, teve um emprego decente, assim, por assim dizer. Depois de ter sido dispensado do exército, ele foi trabalhar diretamente numa empresa que era bem interessante. Pagava bem, tu conseguia viver e trabalhava de boa. Tinha um horário fixo da hora, né? E ele tava feliz com o trabalho. O único problema é que Ford tava uma namorada bonita, do gosto dele. Uma jovem namorada, da idade dele. E a única pessoa que atrapalha ele no serviço, tirando o resto da pessoa, é só a sua gerente, sua chefe no caso, né? Superior a ele, que toda hora que ela pode, ela vai e chama ele pra conversar. E quando ela chama ele pra conversar, não é uma conversa normal, porque toda vez ela fica reclamando dos trabalhos dele, que fica tudo cagado, né? E inclusive, rapaz, que baita mulher de respeito, né? Ela puxa ele pro canto, leva diretamente pro local onde tem as máquinas que sai bebida grátis, confia, coloca uma moeda que sai de graça lá, falando que aqueles 3 trabalhos que ele havia feito ali, tá tudo uma merda, tá ligado? E ele fala que foi ele quem fez, se desculpa pelo trabalho dele tão lixo, né? Quando passa 2 figurantes ali que também trabalha lá do canto, já falou, ó, vamos ir lá pro canto, porque essa daí é chata pra caralho, né? Ficar sabendo que eu tá passando aqui, tô até vendo. Essa aqui, rapaziada, se chama Sudin, 37 anos, gerente sorteira. Rigorosa com seus funcionários, xinga todo mundo que puder e quando pode. Quem trabalha mal, como ele, por exemplo, ela enche o saco. Toda vez ela vem falar com ele, todo santo dia, pra reclamar do seu serviço, porque não tá bem feito. E em vez de ele tá escutando a reclamação que ela tá fazendo, ele tá olhando pra outro lugar, né? Provavelmente ele começa a pensar que ela deve ter alguma rixa com ele, muito provavelmente. E na hora, ela presta atenção que ele não tava olhando pra cara dela, né? E daí ela pergunta, onde é que tu tá olhando? Abaixa aqui, só o negócio aqui embaixo aqui, ó. Ele fala que em nenhum lugar, só que ela fala de novo pra ele falar direito, porque não escutou, falou baixo demais. E ela volta a brigar com ele de novo, é? Chefe filha da puta. Na hora ela já pega, coloca as mãos no peito assim, fala, ó, desgraçado, tu é pro peito dos outros, vou denunciar a polícia, pervertido safado. Só que ele fala que não é exatamente isso, ele estava só vagando em sua mente. Aí que acaba com a reputação dele mais ainda, né? E de novo ela faz o quê? Volta a xingar o cara por conta do trabalho que ele não consegue trabalhar normalmente. Cara, o cara não aguenta, velho. Não aguenta, tá ligado? A vontade dele é de dar um soco na boca dela pra ver se ela cala essa porra dessa boca. Só que não pode fazer isso. A não ser que ele queira ser preso e fique na cadeia por vários anos. Pelo menos vai ter comida grátis. Nosso protagonista, o marmota do nosso protagonista, tem 27 anos. Não tem nenhuma namorada. Só que ele não pode aguentar também essa zaralhação do caralho que essa mulher faz com ele. Muito mais velha que ele. Ele não gosta porque ela é velha também. Até de repentemente aparecer a sua superior suprema. A chefe de tudo, que manda na porra toda. E aí diz que é perfeito por ambos estar juntos. Inclusive, nossa, que respeito grande que ela tem por eles. Já gruda no marmotão ali perguntando se pode emprestar ele rapidão, né? Pra dar uma conversa. E é claro que pode, né? Vai lá e agarra ele, dá uma segurada assim. Que inclusive tem uma chefe dessa pra mim aqui também não. Pra eu trabalhar fazendo um vídeo. E ela vai chupando pra dentro já, chutando lá dentro, falando que precisa conversar com ele, né? Sobre um assunto sério. E quem ficou lá atrás meio assim chateada foi a Sudin, né? Eu tenho um pressentimento que ela tem uma leve queda por ele. Não tem como, cara. Encheu o saco do cara de um nível assim que não tem nem lógica, velho. Todo o santo dia ainda por cima. Dentro da sala da chefe, a Yu Jun, ele foi lá, fechou a porta e perguntou pelo que ela quer conversar com ele. E até agradece ela, né? Por tirar ele daquela doida lá que só enche o saco. Mas ela vai retirando sua camisa, né? E bem retirada, inclusive, vale notar, falando que ele não deveria ser tímido e tomar um café, beber alguma coisa. Fique à vontade. Pegue um copo e pergunta se por acaso a sua gerente Sudin tem lhe enchido o saco muito ultimamente. Mas ele fala que, claro que ele errou por esse motivo, ela tá enchendo o saco dele. Mas em contrarresposta, a tua chefe lhe diz que ela só o perturba porque ela gosta dele. Mas ele fala que não, né? Fala até frustrado que, porra, ele não vai ficar com uma mulher velha como aquela, né? Pra ele a diferença de 10 anos de idade é mulher velha. Deixa os caras saber o que no Brasil acontece. Quer dizer, tá doido? Dizendo ao seu chefe que ele é muito desajeitada em expressar as coisas que ela sente por ele. Por esse motivo que ela acaba assim, brigando com ele, falando que não fez serviço direito, que o cara é chato, que não sei o que lá. E por esse motivo o dia inteiro acaba enchendo o saco dele. Ele não acredita nisso não, cara. É impossível. O pensamento do marmota aqui é outro nível, né? E beleza. Dito isso, ele foi diretamente lá, a partir da noite, tomar umas bebidas e uma cachaça com os colegas dele. Até me atropelei aqui nessa porra. Gaguejando demais. E ele começa a lembrar do serviço de hoje e todos os dias atrás e dos anos passados e começa a chamar de velha maldita Sudin. Seu amigo comenta que ele tem que ser paciente, até porque, pô, isso aí só vai durar alguns dias e ela vai parar. Sim, inclusive dura mais de ano esses alguns dias aí. E do lado ali tinha uma garota que parece muito uma lolizinha, que é namorada lá do amigo do Prota. E ela comenta que, enquanto ouvia tudo isso, percebeu o motivo pelo qual da Sudin encher tanto o saco assim do marmota do protagonista. Provavelmente deve ser porque ela gosta muito dele. Ela tem razão nessa situação aí. Mas chega rapidamente ali, o namorado ali comenta que ela
não deveria fazer esse tipo de coisa, porque essa coisa é de adulto. Aí começa os dois se paquerar no meio daquilo. E o marmotão aqui só de vela, né? Falando que a coroa lá interessada nele não tá nem aí pra ela. Porque ele é só uma coroa, uma velha. O cara não vê ela nem como mulher. E os dois pombinhos só pensando entre si mesmo. Que se foda o Prota que tá ali parado de vela. Aí que vem um amigo dele passar avisando o que ele deveria fazer. Escuta só a ideia, cara. Pra que inimigos tu tem amigo nessa porra, né? Ele comenta que naquela época também tinha uma subgerente que acabou enchendo o saco dele, né? Sabe o que ele fez pra poder ela falar de perturbar a vida dele? Ele se confessou pra ela que gostava dela no meio de todo mundo no serviço, tá ligado? Ah, mas aí o Prota fala que, pô, tu não tá fazendo isso mesmo, né, cara? Na frente da sua namorada você tá falando isso aí, mas claro que ele fala que era uma confissão falsa, ele não pediu pra ficar com ela de verdade. E a resposta que ela deu é que ela ficou puta da vida com ele por fazer aquilo no meio dos outros, achando que era uma brincadeira, e acabou recusando. E assim, só desistiu de encher o saco do cara. Essa namorada até comenta que ele é um cara marvado por fazer isso aí, né? De novo os dois se paquerando, que se ferre eles aí, né? Tô com raiva também, eu tô aqui de velho nessa miséria, cara, tô até triste. Dizendo o marmotão do nosso protagonista que uma confissão falsa talvez não dê certo, até porque pra aquela mulher, ele não gosta dela. Ela é velha, mas ele tem que tentar o mínimo ser capaz de fingir, só que ele não consegue mentir também. E dia seguinte, não teve como. E trenzão doido, bicho. De novo, tava quem? A desgraça da surdinha enchendo o saco do cara, velho. Ela falando que ele deveria mexer no PC como se fosse gente, parecia que ele tava catando milho no teclado, tá ligado? E o cara com a mão lá, com vontade de dar um soco bem na cara dela. Só um jab, só pra ficar esperta. E ele fala que vai fazer o que ela tá mandando, né? Pode afastar um pouco dele que ele vai fazer do trabalho do jeito certo, vai parar de catar milho. E o seu amigo só lá, abrindo boca sem ninguém encher o saco dele. O único que encheu o saco é só o marmota do Prota, velho. A única pessoa que ela fica o dia inteiro enchendo o saco é ele. E ela fala que ele é lerdo e manda ele sair do teclado porque ela vai fazer por ele, porque não sabe fazer nada. Na hora, ele se lembra do que o amigo dele falou pra ele, né? Inimigo, no caso, tá nem pra chamar de amigo uma praga dessa. Falando que é só se confessar pra ela que vai ser resolvido. E como ele tava muito puto, a única solução que ele teria era se confessar pra mulher, né? Então o que ele fez? Agarrou na mão dela rapidamente. E ela foi e ficou corada assim já, porque pô, o cara, ação rápida, né? E os fofoqueiros de plantão que tava todo mundo só observando já parou de trabalhar e começou a ir pra cara dela, né? Pra ver o que ia acontecer. Ele levantou rapidamente e falou pra ela de letra já, que gostava dela. Eita porra. Todo mundo que tava trabalhando não tava mais trabalhando, né? Fofoca vai durar até amanhã. E o amigo que ele chama de amigo, essa praga aqui que ele chama de amigo, tava lá, só rindo da cara dele, tá vendo? Esse filho da puta tem certeza que foi só caô poder usar com a cara do Prota, velho. E ele continuava, mantendo a sério, falando que ele gosta dela muito tempo atrás e não sei o que lá, e não conseguiu falar e tá dizendo agora. E ele se aprofunda, mantendo o personagem, olhando diretamente aos seus olhos que minha gerente Sudin saia comigo agora. Envergonhada, ela foi e retirou a mão dele da mão dela e saiu de lá, falando que ele deveria conversar com ela após o trabalho se terminar, pra resolver a situação de agora. Em suma, ele começava a pensar que provavelmente devia ter funcionado. Será que deu certo? O amigo dele passou a cal certa? Enquanto pensava sobre isso, a Sujin foi diretamente para sua sala, coisa que ela nunca fazia porque ela só enchia o saco dele o dia inteiro, e ela ficou sentada. E ele pensando que aquela mulher mais velha que ele, com 10 anos de diferença, que é uma véia, toda feia, na opinião dele, né? Não vai mais encher o saco. Até mostrar esse flame aqui. Você acha mesmo que com essa carinha que ela tá aqui, ela não gostou do que ele falou? Rapaz, a bichinha já tá apaixonada já. Mas o cara é bem tapado, né? Só ele que consegue pensar que essa mulher não é bonita. É, doido, mas que seja desenho, tô apaixonado também, ó, Virgãozinho, ó. O coração tá até batendo. Após isso, o trabalho havia terminado. Aí geral começou a falar um bom trabalho, não sei o que lá, e começou a sair do serviço. E o marmoto do nosso protagonista iria vazar de lá também, né? Iria embora pra casa. Até chegar a Sudinho falando que eles deveriam ter um plano pra jantar agora à noite. Eita, pô, já mandou a cartada assim já? Dizendo ela, toda sem jeito, que tem algo para lhe dizer. Mas o nosso protagonista diz que certo, ele pode fazer isso. Logo depois do trabalho, ela só vai recusar ele, né? Provavelmente vai acabar fazendo isso. Mantém a marra, falando que deveriam aproveitar pra poder beber também, que eles deveriam ir pro lugar pra tomar uma cachaçinha. E ela vai saindo em sua frente, conversando que ela tinha um lugar que ela conhecia e poderia pagar para ambos beberem. A cabeça dele só funcionava que ela tá chegando num lugar bonitinho pra poder falar que não quer ficar com o cara. Assim, recusa ali com jeito, pra não deixar o cara, né, na seca. Até nós descobrimos que, na realidade, o que eu falei, não tem como, cara. A mulher nunca sequer teve experiência com homem na vida. Por mais que ela tenha 37 anos de idade, ela tá toda sem jeito pra dizer, né. Em um outro canto, lá no restaurante que ela havia dito que conhecia, era um local muito chique. É um local até privado, tu consegue alugar pra ficar só ambos lá dentro, né, pra conversar com o real pombinho.
traguinhos e bebem com estilo. E antes de tocar no assunto, ele ficava apenas observando, que queria voltar pra casa logo e ela recusar. Até porque ela tá pagando, mas mesmo assim quer voltar pra casa. Olhando mais em volta, dá pra ver que o lugar é caro, velho. Não tem como. É particular. Tu paga pra ficar só em dois ali como se fosse um casal. E tu tem um chefe só pra te servir quando tu quer. Bagulho ali é doido. Bom, mas de qualquer jeito, ela que vai pagar mesmo não tem problema. Até no meio daquilo ela vier e chamar-lhe a atenção. Ela com uma cara toda fofinha, meu compadre, perguntando se por acaso aquela hora que ele falou que gostava dela, realmente era verdade. Aqui não dá, cara. Aqui mesmo que se fosse uma confissão falsa, eu já tinha falado que eu gostava. Foda-se, caguei. Falando ali que ela só está repreendendo ele toda santa vez. Toda santa vez ela só enche o saco dele e ele diz que ele não presta no serviço. Além disso, ela comenta sobre a questão dela ser mais velha da empresa e tem garotas mais jovens e mais bonitas que ela no trabalho. O cara dá aquela travada, né? Não diz nada, até ele pensar em seu subconsciente que ela não notou que era apenas uma mentira. Até parece que ele estaria ligando pra ela, né? O cara não gosta de mulher velha. 10 anos de idade a mais que ele, pra ele já é velha já. Pra mim até 90 vai. Mas ele pensa, vamos fazer isso da forma correta. Então logo ele diz que, como assim repreender? Ele mantém o personagem lhe dizendo que ver ela trabalhando tão duro fez ele apaixonar a ela. A mulher tão bonita como ela não pode ser desperdiçada. Aí que ela fica mais envergonhada e pergunta se realmente o que ele está dizendo é verdade. Além do mais, lhe diz que a gerente é muito linda, mais do que qualquer outra garota da empresa que existe. Pensa ele que agora deve ser o suficiente, né? Ela deve estar o máximo acreditada que esse cara tá zoando com a cara dela. Mas ao invés de ela pensar que ele tá zoando com a cara dela, ela acredita que é verdade. Aqui que acontece a mancada, né, cara? Porra, o cara faz uma porra dessa, é mancada demais, mano. Pensando que tava no papo, né? Agora é hora dela falar que, assim, não quer ficar com ele, que era só zoeira mesmo, era brincadeira, pegadinha do Gugu. Mas ela não diz nada. Ela ficou quieta por uns 30 minutos ali, só olhando pro vento e pensando o que ela iria falar enquanto resposta. O cara já lá, pô, quero voltar pra casa, pô, tá jogando um Minecraft lá, construir meu barraco, agora não dá pra construir, né? Me deixou chegar tarde lá em casa. E na hora, ela responde, falando não. Aí, não? Quer dizer então que ela não quer, né? Tá de boa, voltar pro trabalho para de encher o saco. Só que ela faz essa cara de fofinha e fala que na verdade ela não é boa o suficiente pra ele, mas agradece e diz pra ele cuidar dela. Eita, quer dizer que ela aceitou? Como assim? É brincadeira, caralho? Porra, pegadinha do Gugu. Até o chefe da cozinha ali tava só escutando as baboseiras dos dois, né? E ele pensando porque se ela aceitou, ela começa a travar, entrar em crise existencial, porque é impossível, não tem como ela ter aceitado. Mas como que não aceita, pô? Olha a cara que ela faz, velho. Falando ela que ela parece a única feliz, ele deveria se alegrar um pouco também com a situação. Ela acabou aceitando. Não tem como recusar. Eu já tava casado, já tava vendo o futuro, já com nós do morando debaixo da ponte. Ah, não, é verdade, ela é rica, né? Na casa chique, então. Na hora que ela olhou assim pra ele, o cara já botou no coração. Eita, desgraça. Já começa a pensar que, ai, tomara que seja infarto. Fala que eu não tô gostando dela, não. Infarto, fala, morre logo. Não aguentou. Olha mais um pouco pra carinha dela e pergunta ele assim mesmo, quando que ela foi tão bonita assim? Dá uma olhada de cima e embaixo e, porra, essa mulher tem 37 anos de verdade mesmo? Aí pra tentar acalmar os nervos, ele vai lá e toma umas 2 cachaças e pede pro garçom fazer mais umas 20 ali, né? Que hoje a noite vai ser cabulosa. Diz a sua gerente, ele chama de gerente ela, mas aí se conserta ele chamando de Sudinho, porque agora, né, já foi pra outro nível. Pensa ele por sua vez que deve ser por causa da bebida, por esse motivo ela deve ter aceitado. O cara tenta se recusar a aceitar que ela aceitou o bagulho e finge que o que ela tá fazendo aqui, essas caras e boca de fofinha, é só algo pra fazer ele se tornar um idiota e zoar com a cara dele mais tarde, sabe? Então ele vai e entra no clima, aproveita que ela tá pagando e amanhã vai ser de boa, vamos trabalhar normal, um vai olhar pra cara do outro, é isso aí. Isso até no outro frame nós vê eles diretamente na casa dela. E ela mora num baita de um apartamento, a mulher tem um cargo alto, né? Trabalhou a vida inteira, não mexeu com homem nem nada, não tem filho. Pô, tem dinheiro pra porra. E ele deitado na cama dela, sem saber onde é que tava, né? Até porque lá não era a casa dele. A casa muito chique, inclusive. Olhava pra um canto, olhava pro outro, até de repentemente ela aparecer, perguntando se ele havia acordado. E olha do jeito que ela aparece. Ah, eu vou ter que dar um burro nesse marmota aqui, velho. Tem que chamar esse cara de marmota mesmo, velho. Não tem como uma porra dessa. Caralho, o cara falar que não quer mulher velha, mano. Uma mulher bonita pra caralho isso aqui, velho. Tá bom, chega de cegado. E ela pergunta se ele quiser, ele pode até tomar um banho, né? Pois lá é a casa dela, sem problemas. O cara entra em crise de pânico.
não sabe o que fala, não sabe o que olha, não vai pra baixo, do outro lado, de cima, do lado. E disfarça, falando como que ela trouxe ele até lá. E sem respostas, pensava ele por sua vez que uma mulher bonita daquela trazer ele diretamente para a sua casa em meio à madrugada, algo de errado não tá certo aí, né? E com essa roupa que ela tava usando ainda, né? Tímida do jeito que ela é, fofinha demais, pô, não tem como. Provavelmente ela deve estar no clímax também, né? Só que ele bota a cabeça de volta no lugar falando que ela já tem papo de 10 anos mais velha que ele. Ele não quer ficar com a mulher velha. O cara insiste em não ficar com velha, ainda mais velha que tem dinheiro. Aí que eu já tava era dentro, meu compadre. É doido. Apagar é tudo pra mim. Ela manda ele descansar um pouco, porque ele deve estar cansado, pois acabou bebendo muito, né? E vai saindo pra fazer alguma coisa pra ele comer, né? Falando que também ela pode dormir na sala caso ele não estiver confortável. Que isso, não. O cara fazer a mulher dormir na sala é mancada. Aí ele não é tão burro, né? Tão marmota, né? Marmota do protagonista vai dizer pra ela esperar antes dela sair de lá do quarto. E fala que ela poderia se deitar ao lado dele. Pode dormir aqui, não tem problema, já que a gente tá casado, né? Quer dizer, tá namorando, ou foi muito além, casado ainda não, pô, calma, segura. E ela realmente não teve experiência alguma, né? Só pode, porque olha como é que ela deita do lado dele, velho. Toda encolhidinha, envergonhada, não tem como entender. Se o cara falar que não quer, é difícil, meu amigo. Era dentro, doido. Pensando ele que as reações dela devem ser realmente de uma virgem de verdade, né? Ela é um virgão, inclusive, né? Igualzinho a mim. Aí que era mais dentro. Dinheiro, véia, dale, garai. E bonita, né? Só que ele vai e abraça pra testar, pra ver se realmente ela tava levando o bagulho a sério ou não. Era só um teste. É, o cara dá uma olhada de cima, olha de baixo de novo. O cara vê os lábios dela, sente o cheiro do shampoo dela, né? Que é um shampoo caro pra caralho, porque ela tem dinheiro e vai comprar o do bom e do melhor. Não tem nenhum gasto, bem dizer a verdade, nem filho, nem nada. E levou mais a sério ainda. Lascou-lhe o beijo na cara dela, velho. Falar que o cara fazia um trem desse depois largar dessa mulher, eu vou ter que dar um tiro nesse cara, velho. Eu paro sobra agora aqui mesmo, se o cara largar dessa mulher. Até a reação dela ao beijo foi uma reação muito fofa. Os perninhas dela chegou a trepidar e tremer. Olha isso, cara. Tem como tem desse, não. Pra dar aquele resumo básico, se esse marmota largar dela, eu já falei, eu vou dar um tiro nesse cara, velho. De 2 horas da manhã, eles ficaram acordados até às 6h30 da manhã. Eita, porra. Teve nem como dormir, né? Já veio acordar pra trabalhar. De manhã cedo, ela acordou mais cedo que ele e preparou o café da manhã, né? Então logo ele toca no assunto sobre a questão deles estarem saindo agora, né? E fala que eles têm que manter em segredo em relação à empresa. E quando ele comenta pra ela, de manhã cedo, que ela fez o café pra ele, pô, que ele queria manter o segredo dele estar namorando na empresa, velho, ela fica meio assim, pô, caralho, o cara já era dentro e daí do nada fala que não quer manter o bagulho a sério. E ela pergunta se realmente o que ele tá falando é de verdade mesmo, né? É sério. Entretanto, pelo que ela pareceu decepcionado, o marmota, ao invés de falar uma porra dessa, ele fala que na realidade o que ele quis dizer não é nada demais. É só que na empresa, trabalho é trabalho. Ele só acha que é melhor manter segredo, né? Não é que ele quer jogar ela pra frente, né? Não quer passar assim. Aí que ela dá uma felicidade um pouco a mais. Ainda bem. Senão eu vou ter que bater nesse marmota aqui, cara. A vontade de dar um soco nele tá grande já. Mas deixando isso aí meio que de lado, né? Como é que ele vai fazer pra dispensar essa mulher agora, cara? Não dá, não dá. Quando ele pensa que não quer ela, ele já pensa que quer. Que o cara foi literalmente o primeiro homem na vida dela, né? Incrível demais. O cara largar a mulher dessa é uma puta de uma burrice. E dia seguinte já no serviço ali, né? Como ele não conseguiu dormir a noite inteira, ficar acordado já das 6 a sei lá quantas horas, ele tava quase dormindo no serviço. E os rumores começou a se espalhar pelo serviço, né? Que provavelmente ele daria namorando lá com a gerente Sujin, provavelmente. Até chegar a Sujin, já enchendo o saco dele de novo, perguntando aonde tava o relatório que ela pediu. Aí na cara de pau ele fala que ele acabou de começar o relatório, nem sequer fez, né? Mano, ela vai e pergunta se por acaso ele é algum parente de alguma lesma. Rapaz, o cara fica puto, né? Porque, porra, caralho, tu tava ontem comigo na tua casa, tu já tá me enchendo o saco de novo. Literalmente, o cara pediu a mulher em namoro, foi o primeiro homem na vida dela e no serviço ela mantém a mesma personalidade de merda, enchendo o saco dele. Massa demais. Tudo que ele fez agora não era pra ela parar de encher o saco dele? Parece que não deu certo, não. Falando no diabo, em outro canto já era horário de almoço, né? Ele tava conversando com o desgraçado do amigo dele, se é que dá pra chamar de amigo uma praga dessa. Ele nem chegou a acreditar que o marmota do Prota tá saindo com ela. Ele fala que só rolou e tudo mais, só que não resolveu o problema não, né? Tu falou pra mim que ela iria parar de encher o saco e tá piorando mais da situação. E agora tem que fingir que tá namorando com ela, olha. É desgraça que virou a vida. O marmota do Prota fala que seu amigo deveria resolver e isso ia assumir a sua responsabilidade de fazer essa merda, né? Mas aí ele passa a ideia, outra ideia, que eu nem quero escutar, porque vindo da boca desse fila da puta aqui pode ser só merda. Fala ele que ele deveria se pagar de idiota e terminar com ela. Assim, só falar e termina. Só que ele não consegue terminar com ela assim de forma tão idiota, né? Então ele
passa outra cal. Que, de novo, é melhor nem escutar, porque o cara fala que quer fazer o quê? Bota ela pra usar um cosplay e daí ela vai acabar largando de ti. E é perigoso ela só aceitar e usar mesmo. Ela pensa que também não vai dar certo. Mas talvez ela chegue a fazer isso, até de repentemente aparecer quem de novo? Chudinho, gurizão. Já enchendo o saco dele de novo, perguntando se o intervalo não havia acabado. E o do porquê que ele tava conversando fiado no horário de serviço. Eita, ela não dá uma trégua mesmo, né? Caralho, velho. Desgraçado do amigo do Marmotão aqui fala que ainda falta 5 minutos pra poder acabar o horário de almoço, né? Só que ela fala que ele deveria entrar com 10 minutos de antecedência e não ficar 5 minutos ali até o horário de almoço dele. Pergunta se ele tem tempo livre. Rapaz, bichinho. Marmotão do Prota ficava puto e o amigo dele só rindo da cara dele, né? Olha esse otário aí, ó. Cadê a pegadinha do Gugu? Ela botou ele pra fazer mais serviço, o que fez acarretar dele ficar trabalhando até mais tarde. Ficou ali até umas 6 e pouco, toda acabada de trabalho, mas ainda faltava mais coisa pra fazer. Não tinha ninguém na empresa lá. Ele tava trabalhando, mas isso é verdade, sozinho. Até chegar a Sudin, cara. E não tem como, cara. Isso aqui só pode ser mentira. Chega ela toda fofinha, chamando ele pelo nome e não pelo nome de funcionário, né? Que ela só enche o saco dele. Perguntando se por acaso eles podem comer alguma coisa. Meu irmão, ele vira pra cara dela. E ia virar um soco, só um jab assim, né? Só pra ficar de boa, só um jab. O que ele não acredita é como que ela consegue manter a neutralidade no serviço e depois que todo mundo vaza, mostrar que ela gosta dele. Olha o nível de personalidade dessa mulher. Ela muda de uma hora pra outra. Na hora ele até se lembra do que o desgraçado amigo dele havia dito a ele, né? Se por acaso era demais pra ele namorar com uma mulher daquela. Se ele não gostava tanto assim de mulher velha. Mas ao contrário do que ele disse, agora ele tá começando a pensar que isso não é um real problema. Ele vai usar isso em contra-resposta e vai seguir o baile. E vai jogar na cara dela quem é que manda de verdade, né? Quem é que manda de verdade, pô? Chama ali a atenção, ela já fica meio assustada ali e pergunta se por acaso você não pode ir no canto rapidão ali pra tu ver uma moita rapidão, negócio que eu coloquei lá atrás. Eita, pô, já vai mostrar já o jubileu pra nós já? Pra nós não, né? Pra ela, que eu não quero ver essa desgraça não. Sai perto de mim. Lá ele. Ela ficou meio em choque assim. Chegamos a pensar que talvez ela já iria largar a mão dele, né? Pela essa mancada que ele já mandou pra ela. Ela pegou rapidamente, puxou ele pelo colarinho da camiseta ali. Saiu arrastando ele pra outra sala, dizendo ela que eles deveriam ir pro outro canto. Que isso que ela vai fazer atrás da morta vai ser atrás da porta. Pera aí, a morta atrás da porta? Tô sabendo não. Por mais que ela tenha ficado com raiva dele, a intenção ainda dela é outra, né? Dia seguinte, depois da frutaria ter acontecido, digamos assim, que ele só pensa que no final, de novo ele tá no serviço, ela vai encher o saco dele com todo mundo lá perto e ela só volta ao normal quando não tem ninguém perto. E tudo isso é culpa de quem? Desse desgraçado aqui que nós chamamos de amigo. Você tá falando comigo? Cada vez mais é difícil terminar com ela, porque quanto mais ele observa, mais vê as caras e boca que ela faz, mais fica junto ao lado dela, ele percebe que tá se apaixonando por ela. Mas ele insiste que não quer mulher velha, velho, só por ter 10 anos a mais. E na hora que ele falava sobre casamento e não sei o que lá, chegou a sua superior, sua chefe, a dos melão grandão lá, que chegou do seu lado falando que queria lhe chamar a atenção pra conversar sobre algo, né? E ele pergunta o que ela quer dessa vez, pois poderia lhe dizer, só que ela não dizia nada. E aí, tu vai falar pra nós ou não? Vai ficar de boa aí. Até de repentemente aparecer quem? Arsudinho, rapaziada. Só que dessa vez ela tava diferente. Tava usando saia e uma roupa muito mais top, cara, não tem como. Mudou até as vestes. E você acredita, se eu falar pra ti, que ela só mudou a roupa que ela tá usando no trabalho porque ele pediu, na verdade, mandou ela usar uma saia porque é melhor do que a calça apertada que ela tá usando. E, cara, ela me apareceu com a roupa que ele mandou ela usar, velho. Caralho. Não tem como entender isso não, velho. Eu vou bater nesse marmoto. O cara é muito burro. Um dia depois, era final de semana já, um sabadão ali, ficar em casa daquela descansada. Ele tava em casa bem de boa, até de repentemente receberam uma mensagem dela. E era Sudin. E ele coloca o nome dela no WhatsApp de literalmente mulher exagerada. Esse cara mesmo, né? Perguntando ela se por acaso ele tava livre nesse final de semana e que queria comer alguma coisa com ele. E ele pegou e fez o quê? Pra não mostrar que a casa dele é um completo lixão, foi dar aquela limpada básica. Tirou o lixo, passou ali um esfregador no pano. Esfregador no pano, não é nem no chão, né? Ah, sou errado.
errada. Dá aquela limpada na poeira, até de repentemente ele lembrar do porquê que ele tava limpando a casa pra aquela mulher velha, né? Que eu tô fazendo isso pra aquela mulher velha? Não tô entendendo. Aí ele dá uma olhada pro lado, vê a cama dele e vê que a cama, né, deve tá meio sujinha. E ele é totalmente contraditório. Ao mesmo tempo que ele não quer limpar a casa por causa daquela mulher velha, e vai lá e vê que um trem tá sujo, espirra um borrifador de cheirosinho pra dar uma cheirada na casa. Aí chega alguém de repente meio na porta dele, ele fica putaço perguntando quem era. E era ela, obviamente, dizendo que havia chegado. Vai abrindo a porta e ela aparece, toda bonitinha, arrumada. Ai, meu coração vai pro céu, velho. Não tem como é que vai pra entrar dentro dessa obra aqui? Toda sem gracinha, ela pergunta se pode entrar. Ele fala que com certeza e pode até ficar à vontade. Por mais que a casa dele não seja uma casa lá chique daquelas coisas, é uma casinha simples, dá pro gasto. Ele comenta, na sua cabeça, né, que ele não queria que ela estivesse na sua casa, mas não teve jeito, até porque ela mandou mensagem enquanto ele tava lá e ela insistiu em ir na casa dele. Sem contar que um outro motivo também é que se eles forem comer fora, num restaurante, por exemplo, o geral vai ver que eles estão juntos. E ele não quer ficar ao lado dela porque ela é uma mulher velha. Ai, o cara chama isso aqui de velha, cara, não tem como entender isso não. Pensa por sua vez também que ele queria rejeitá-la, assim, sem nenhuma razão, só falar que eu quero rejeitar tu e não quero tu mais não, manda pra frente, né? Mas ele não consegue recusar ela e começa a cogitar em recusá-la agora. Cara, eu já falei, esse marmota aqui, porra, tem que dar um soco na cara desse cara, velho. Ela vai e chama a atenção dele, falando se por acaso ele já havia comido alguma coisa. Toda fofinha, dizendo ela que ela pode preparar alguma coisa pra ele comer. Tu é doido, bicho. Aí o cara já bota aquela mão no bolso, né? Senta em algum lugar ali, só esperando ela fazer a comida, e ela vai diretamente pra cozinha. Se ajeita todinha, dá aquela amarrada naquele cabelo, bota o aventalzinho dela, faca colocada em cima da mesa, diz que ele deveria só esperar um pouco que aqui agorinha, umas 2 horas, sei lá quanto tempo que vai demorar fazer isso aqui, que ela vai fazer a comida, ele vai comer. E volta ele a ser um FDP completo, pensando de novo que ele tá doido pra rejeitar ela, porque na empresa, ela é uma gerente famosa por ser exigente, uma mulher chata, enche o saco. Errou alguma coisa, ela vai lá e te xinga e te manda fazer novamente o trabalho. Nem que tenha que fazer hora extra. Agora na cozinha, assim, digamos assim que ela só, assim, sabe fazer porra nenhuma na cozinha, né? Tá vendo a receita no celofone, dale. Mas ele fica de boa ali, deitado no sofá e só espera tudo sair pronto. Dá 2 minutos, ela vai lá e passa a faca no dedo. Dale, perdeu o dedo, já ficou sem dedo. Ele vai lá, chega perto, pergunta se por acaso tá saindo sangue, né? Colocar um band-aid ali pra dar uma olhada. E sai de lá falando que vai pegar um curativo e colocar no seu dedo. Ela fica frustrada consigo mesma, mostrando até a fofura dela mais ainda, não tem como. Ai, eu vou entrar nesse morrar, cara. Falando que ela praticou muito, coitada, pra chegar lá e passar vergonha, né? Ficou triste. Ele pega a mão dela, começa a passar o curativo, mas ela fala que tá tudo bem, que ela pode continuar fazendo a comida sem nenhum problema. E ele pensa que, pô, ela foi até lá, se machucou, ela só tem que ficar parada e parar de encher o saco. E ela fica triste, falando, tá bom, sem nenhum tipo de problema. Ainda assim, frustrada. Na hora que ele tava passando o curativo no dedo dela, ele comenta que não tem nada que ele gosta nela. Olha esse cara, velho. Olha esse cara. Eu vou dar um tiro nesse maluco, velho. Mas ainda assim, né, continua com ela. Ô, filha de uma égua. Aí ele vai puxando a manga da camisa, falando que ele pode fazer o resto. E ela vai descansar. Ela comenta que tá de boa e não tem problema. Só que na hora que ela fala isso, o cara grita com ela, velho. Ah, não, velho. Eu posso bater nele já? Já posso? Ele grita falando que ela tava ferida, mas, né, então ele vai lá e começa a cortar a cebola. E ela fica apenas observando ali enquanto ele cortava a cebola. Ela vê que ele realmente é bom na faca. Mas é claro que ele é bom na faca. Ele mora sozinho, tem muito tempo, ele tem que fazer a comida, não compra comida pronta, porque o cara não tem dinheiro, pô. Vai ficar comprando comida direto. Aí não dá também, né? Nessa hora, ela pergunta se por acaso ele fez algo de errado. Atrapalhou, né? Ela ficou meio triste por tudo isso. Meio cabisbaixa, comenta que ele é tão bom, mas ainda assim disse que faria comida pra ele, né? E chegou lá, acabou passando vergonha. Enquanto a resposta ele fala o que ele deve fazer é só deixar a comida pronta. Querendo ou não, ela deve ser boa em algumas áreas também. E pensa ele de novo que não gosta dela. E na hora, ela, no caso, ele pergunta pra ela se ela consegue cortar as cenouras. Ela fala que não tem problema, ele pode continuar fazendo, que ela vai fazer algo que ela é muito boa. Olha isso, cara, olha isso, velho. Eu vou ter que bater nesse marmota, mas não tem como ter desse, não. E sobre fazer algo melhor para ele dá uma olhada pra ela assim, né? Vê do jeito que ela tava lá parada e pensa, eita, porra, não tô acreditando, cara. Eu tô fazendo comida pra ela. Na hora já vem o seguinte pensamento na cabeça dele, que isso é como se fosse um pedido de casamento. E nem que a pau que o cara quer casar com ela. Fica até frustrado, né? Porque que ela tá pensando, vai casar com ele, tá ficando doido, é? Vai casar com velha não, tá doido, é? Uma mulher velha como essa, 10 anos mais velha, ele não quer ela nem a pau. Pode ter dinheiro, pode ter o que for, o cara não quer a mulher velha, ele não quer velha. Aí ele fica tão nervoso que ele começa a cortar a cebola cada vez mais rápido. Aí dá o otário cortar o dedo também, ó. Toma, bicho burro, parabéns. Podia ter arrancado o dedo fora. Inclusive ia ser mó legal
se tivesse perdido o dedo também. Ia ficar tão feliz eu. Ela vai rapidamente e tenta lhe ajudar, falando ela que vai ver o machucado. Só que a primeira reação que ela tem não é de passar curativo, é de colocar o dedo dentro da boca, cara. Assim, pra poder parar de vazar o ketchup também, né? Nessa hora, o mesmo que por sua vez fala que não gosta de mulher velha, olha pra cara dela e vê ela daquele jeitinho toda cuidadora e já se apaixona de novo, né? E avança em cima dela, gurizão. Falando que ela deve ter ido provavelmente preparada pra passar a noite inteira e dali. E é uma casa de um cara, um homem sozinho, que mora sozinho. Só que ela fala em contra-resposta que não, agora não, na parte da noite. Vamos jantar, comer, almoçar de boa, só de noite, meu compadre. Mas aqui esse maluco é igual carro velho, né? Só liga na hora que quer e dá-lhe pra dentro. Aí do outro lado, já lá na parte da noite já, o amigo dele, desgraçado amigo dele inclusive, né? Tem que lembrar sempre, já tava tentando ligar pra ele, né? O dia inteiro tentando ligar na real, porque ele queria tentar o ajudar depois do problema que arrumou por marmota do protagonista. Problema entre aspas, né? Apenas lhe ajudando, só que ele não atendia o telefone de jeito algum. Ele só queria convidar ele pra beber alguma coisa, pra conversar e tentar resolver o problema que ele tinha arrumado pra ele, mas entretanto, nada de chamada atualizada. Por que será, né? Tô ocupado, rapaziada, tô ocupado. Tô falando que esse cara largar dele, eu vou dar um tiro nesse cara, velho. Tem como não.